Hoje, 16 de fevereiro de 2023, dia da reunião aqui na Prefeitura de Betim, lá na Sorteg, para poder a gente pegar mais esclarecimentos aqui sobre a regularização da quadra 40. Vou estar mostrando para vocês aqui, tá? Passando para vocês todas as informações aqui da reunião, para vocês estarem tirando todas as suas dúvidas aqui, vocês que não vieram na reunião, veio poucas pessoas, né? Mas ficou tudo gravado, tá? Para vocês estarem entendendo bem melhor como que está sendo o processo aqui da regularização da quadra 40. Vamos lá? Bom, gente, hoje é dia 16 de fevereiro, agora são 16 horas e 15 minutos. Nós estamos aqui hoje com a Lohane, a Liliane, o Alisson, que são daqui da Sorteg, aqui na Prefeitura de Betim. E ali nos fundos tem a Cláudia, que está representando a quadra 40, a Gláucia, moradora da quadra 40, a Lucelena, a Francisca e a Oliveira Filho. O Alisson vai estar passando ali, bem explicativo ali, como que funciona o sistema hoje fundiário para regularização de imóveis assim que precisa de fazer desmembramento, tá bom? Pode ficar. Mas eu vou ficar aqui? Já passou pela comissão. Já tem uma publicação no Diário Oficial. Isso, junto com o cliente. Então vamos lá. Vocês dão entrada no requerimento, né, aqui no município, dão entrada nesse processo. A primeira parte de vocês já passou, que o requerimento ele é encaminhado para a comissão de regularização fundiária. Essa comissão técnica ela é composta por diversas frentes, né, que vão analisar todas as situações e ver se o processo ele vai ser acatado para ser instaurado ou ele vai ser indeferido. No caso de vocês, ele já foi acatado, né, só não foi instaurado, ele não teve decreto de instauração, mas ele já foi aprovado para a comissão, que ele é passível de regularização fundiária. Após esse processo passar pela comissão, a gente começa a parte da notificação. Vai notificar tanto os ocupantes daquele núcleo, que é o objeto da regularização, quanto os confrontantes. Na análise que a Ludmila entregou anteriormente, nesse processo inicial, e tanto na ata da primeira reunião, que foi realizada 22/6/2022, ela citou inclusive para dar uma reduzida no perímetro, porque o perímetro do núcleo de vocês ele atravessava as ruas e confrontava com as outras quadras. Por que a gente pede para reduzir esse perímetro e manter ele só em volta da quadra? No caso da rua Moresse, a gente sabe que ela tem que estar dentro, porque ela faz parte da quadra. Mas as ruas que contornam a quadra, elas não precisam estar dentro, porque quando vocês deixam confrontante às outras quadras, a gente tem que notificar cada um dos moradores que confrontam o perímetro. Quando as ruas são confrontantes, a gente notifica só o município. O município, as ruas são do município, né? São públicas. A gente passa por esse período de notificação. A notificação ela tem um prazo de 30 dias da notificação para a resposta tanto do beneficiário quanto do confrontante, para caso alguém venha a impugnar o processo. Reduzir o perímetro para evitar confrontantes facilita, porque é menos pessoas para poderem impugnar o processo. Quem não responder a notificação dentro de 30 dias, a gente tem mais 30 dias para notificar através de edital do município. Então seria um prazo de 60 dias em média só de notificação, que a gente teria que aguardar. Passando esse período, ninguém tem nenhuma objeção, ninguém veio a impugnar o processo, a gente dá andamento ao processo. Vai ser elaborado, o PRF, que é o Projeto de Regularização Fundiária, que vai ser basicamente o processo. Toda a listagem dos ocupantes, os memoriais escritíveis, as plantas do núcleo, planta de declividade, planta urbanística, conformidade jurídica e social, desconformidade, que não foi apresentada naquela primeira entrega, que foi até solicitado aqui. Inclusive foi solicitado algumas mais coisas aqui, a questão do FOB, do meio ambiente, que ela é muito necessária para o caso da quadra 40, mas como vocês já deram entrada, acredito que seja uma coisa que em breve vocês já devem ter o retorno. Da abertura do processo, de preferência já com o retorno do meio ambiente, porque o projeto
do núcleo vai ser baseado com a resposta do meio ambiente, né? Eles vão te dar parâmetros do que vocês vão ter que levar em consideração e o que pode passar. Esse processo ele vai ser analisado aqui na prefeitura, ele é analisado pelo meio ambiente, pelo jurídico, pelo corpo técnico, né? por todas essas frentes, pela cartografia, para ver se tudo bate certinho. O projeto sendo aprovado, é emitida a certidão de aprovação do projeto de regularização fundiária. A gente emite a CTRF, né, que é a certidão e aprova o projeto. Em questão que você fez a pergunta do registro, né, quando é aprovado, aonde que o morador vai levar. No caso de vocês, como é uma REUB específica, que ela é financiada e promovida por agentes externos, ela não é da prefeitura, quando ela é aprovada, os moradores vão pessoalmente no cartório fazer essa abertura da matrícula. Vocês arcam com os gastos da abertura dessa matrícula. Preços. A gente não tem essa resposta de preço porque os encargos do cartório são do cartório. Não tem nada a ver com a prefeitura. O preço que o cartório estabelece não diz respeito à prefeitura. São preços deles, apenas lá. Então, assim, quem vai conseguir te dar essa resposta é no cartório. Acredito que não tenha uma diferença muito grande em questão de áreas do município, tá, para abertura de matrícula, mas aí vai de cada morador. A partir do momento que o projeto da regularização foi aprovado, vocês vão lá e encaminhar o cartório para abertura dessas matrículas. O caminho do processo é basicamente esse. Vocês querem passar para as perguntas? Agora as principais perguntas aqui dos moradores, né? Os moradores lá da quadra 40, eu trouxe aqui, né, para quem não pôde comparecer à reunião. Quase todo mundo não compareceu à reunião, infelizmente, né? Mas aqui eu estou com todas as perguntas aqui que o pessoal foi no privado e pediu para mim fazer as perguntas aqui na prefeitura. E eu trouxe todas elas aqui e o Alisson vai estar respondendo para vocês agora, tá bom? Alisson, uma das principais dúvidas de alguns moradores lá é quem mora lá já há muitos anos, há mais de 20 anos, e não tem documentação nenhuma, nem contrato de compra e venda. Ok. A regularização fundiária, uma das maiores razões dela é exatamente isso. Aquele parcelamento muito antigo, às vezes um parcelamento irregular, ou uma ocupação, uma invasão, que já está consolidada, é de difícil reversão, mas para regularizar a situação, que é algo que a gente sabe que já está lá e é muito difícil de modificar. Então a regularização ela existe exatamente para isso, para você pegar a situação atual do espaço, do núcleo, e regularizar aquela situação. Ou seja, a pessoa pode estar lá há muitos anos, ela não tem um documento, mas se ela é o ocupante, a regularização vai beneficiar sempre o ocupante. Então a situação real do núcleo. Então a pessoa, quem tem documentação, porque sempre vai ser apresentado um histórico do núcleo, como ele foi formado, quantos donos tiveram, contratos que passaram, mas a gente sabe que vão ter pessoas em diferentes situações que muitas delas não vão ter esses documentos. Questão de tempo, né, o lapso temporal é muito grande, é um núcleo que já tem quase 40 anos, né, que teve início o núcleo um pouco mais de 40 anos, então vão existir esses casos, a pessoa não tem documento. Não tem problema, junto com o histórico, vai ter também a questão dos cadastros de todos os ocupantes das casas, né, a listagem dos ocupantes, tudo certinho. A gente monta o processo em cima desse cadastro e dessa listagem. Então é a situação atual e real de lá. Não é obrigado a ter o documento, mas quem tem o documento é sempre melhor para compor o seu cadastro, né, de ocupante. Depois do desenho aprovado, esse projeto aí que a Cláudia lá está fazendo com a empresa lá, depois desse projeto aprovado, quanto tempo a prefeitura pode aprovar para a gente liberar as documentação para a gente poder ir fazer a escritura, registro? O projeto aprovado, aí uma vez que ele está aprovado, ele já é devolvido, né, para os requerentes, e aí é do tempo de cada um, que vai lá abrir sua matrícula. O ideal é que assim que aprova, todo mundo vá lá e faça a abertura da sua matrícula individualizada, para já sanar qualquer problema, né, da questão da área. Tem a questão financeira, a gente sabe, então a gente sempre orienta que todo mundo tente se organizar para que ao longo do decorrer do processo, da análise do processo, ele já se organize para o fim do processo ele já ter condições de dar entrada na abertura da matrícula.
para não esperar muito tempo. Senão pode vir de problemas antigos que a gente já teve. A pessoa recebeu uma doação do município, não registrou e hoje em dia ela perdeu. Ela tem que fazer todo o processo novamente. Então, assim, existe um prazo para análise do processo. O processo normalmente ele corre no prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses, para todo mundo que está dentro tentar se organizar da melhor maneira, para assim que o processo for aprovado, já se encaminhar o cartório para abertura de matrícula. E a outra dúvida é, quem já tá em processo de inventário, às vezes o pai tem uns moradores lá que me falaram que o pai dele morreu, aí agora está na justiça, então ele não sabe como é que faz, o pai dele pagou IPTU há um tempo atrás, aí depois parou de pagar porque ficou isento, Betinho, e aí agora ele foi pagar outra vez, teve uma época, ultimamente ele foi pagar lá, pagou R$6.000 de IPTU, aí ele está sem saber como que dá procedimento dessa regularização aí, como é que vai fazer, se ele tem que mesmo pagar esse valor todo aí para poder fazer desmembramento. E um outro detalhe também, esse valor, quem não puder pagar esse valor, porque tem muita gente lá que trabalha com reciclável, outros são aposentados, ganha R$1.000 por mês, tem gente lá que tem gente lá que vive só de auxílio emergencial. Como que fica essa situação assim? Porque nem todo mundo lá vai poder pagar esse valor de 5.500, em torno de 5.500, 6.000, né? Depende do tamanho do terreno que a pessoa tem lá. A questão que, quando vocês dão entrada no requerimento, no caso de vocês não entrou com requerimento de classificação, já entrou com restauração da REURB, e o estudo que a gente realizou lá, as visitas, as características, a gente já até meio que classificou ele como específica. Na primeira análise não foi especificado a modalidade, mas a gente basicamente já entende que lá enquadraria como específica. No caso de ter pessoa que não tem condição de arcar, no caso da específica, não tem como a prefeitura entrar e arcar com essa parte, porque o núcleo ele se caracteriza em sua grande maioria como específico. O ideal seria que houvesse, como está sendo formada uma comissão, uma divisão, né, desses pagamentos, né? Às vezes alguém que não pode pagar agora, outra pessoa que ajuda ela no momento e ao longo do tempo ela vai quitando essa dívida com a outra pessoa. Outra alternativa é excluir essa pessoa do núcleo da regularização, que a gente não gostaria, entendeu? Porque não faz sentido a gente regularizar o núcleo picado, deixar pequenos vazios lá porque a pessoa não teve condição. Vocês estão formando uma comissão e tem toda a atuação da empresa, né, que era a dona original do parcelamento. O ideal é tentar juntar, resolve o problema de todo mundo junto, e quem não pode faz um acordo para futuramente quitar, entendeu? Para regularizar o núcleo como um todo. O objetivo maior é regularizar a quadra inteira, entendeu? A situação do máximo de pessoas possível. Quanto à questão do inventário, por isso que a gente exige a questão de todo o histórico do trâmite, do núcleo, de todas as situações. Porque a gente solicitou a planta da desconformidade jurídica e social exatamente por causa disso. A gente tem que saber todo terreno que tem problema, tanto questão de herança, ou briga na justiça, algum impedimento jurídico naquele terreno. Vão ter os terrenos que às vezes comprou uma área menor e ocupa uma área maior na realidade, ou o contrário, comprou uma área maior e ocupa uma área menor, por alguma razão alguém pegou parte do terreno, para a gente entender qual que era a situação original que era para estar e a situação que está hoje, para a gente tentar adequar da melhor maneira possível, entendeu? Agora, significa que não posso fazer? Pode, só que a gente precisa dessas pontas, desse histórico para análise, para a gente poder dar uma nova resposta de como vai caminhar cada situação, entendeu? Hein, Alisson, o que acontece se todo mundo desistir de pagar o projeto e não querer fazer o projeto? O que vai acontecer com a quadra 40? Se o pessoal não querer regularizar, o que vai acontecer? Ela continua irregular. Irregular, você não tem certos benefícios no município, né? Você não consegue fazer um parcelamento do solo, você não consegue fazer um licenciamento de edificação, tirar um habite.
se alguém lá tem uma pequena empresa, um negócio que não consegue tirar um alvará de funcionamento, entendeu? Ela pode tirar um alvará provisório, mas assim, ele tem data de validade. 1 ano, 2 anos, dependendo da situação. E a partir desse momento que ele expirar, ela não consegue regularizar esse alvará dela porque ela está inserida numa área irregular. Entendeu? A regularização fundiária ela é um investimento visado como alto no início, mas ele traz inúmeros benefícios. É comprovado que uma área regular ela atrai mais investimento, ela valoriza a questão imobiliária. Então, você vendeu o seu imóvel no contrato de compra e venda, você não tem a segurança de um imóvel que você tem registrado. Então você não vai achar uma pessoa que vai querer pagar o real valor do seu imóvel, porque a pessoa não tem segurança, ela está adquirindo algo que ela não tem aquela segurança jurídica, né, cartorial, de que é realmente dela, entendeu? Então assim, a regularização ela traz essa segurança para a área toda, entendeu? Questão de IPTU. Porque como a quadra não foi desmembrada, antigamente o pessoal conseguia fazer ainda o IPTU, depois cortou isso porque vieram para procurar aqui na prefeitura, aí não tinha, a quadra não estava registrada, né? Tava tudo um quarteirão só, livre. E como é que faz agora sobre esse lance do IPTU? Os moradores têm como pagar IPTU individualmente? Tem como? Sim. Durante o processo da regularização fundiária também vai ser regularizada a questão cadastral. Por quê? Como lá era um núcleo só, não tinha essa divisão, todos os índices devem ter sido jogados lá sem um georreferenciamento, sem uma indicação de área correta, que pode acarretar nesse erro de cálculo, de valor, entendeu? Da dívida ativa, inclusive. Quando você faz o projeto de regularização, você vai estar definindo exatamente cada área pertencente lá. Uma área verde, uma área de APP, uma área de preservação natural, um comércio, um imóvel público, uma área institucional, um imóvel particular. Cada área ela vai ser devidamente delimitada na planta. Ou seja, cada área com seu limite correto, sua área correta, número de edificação, área construída, tudo isso estando correto e aprovado, vão ser reorganizados os índices, cada índice na sua área real, né, correta. Aí a pessoa ela vai poder regularizar essa situação cadastral dela. Por que é difícil essa questão do IPTU na situação atual de vocês? Porque como não tem esse georreferenciamento de cada área, como que o IPTU vai saber da onde que ele está cobrando? Entendeu? Então acontece isso. A questão é que na regularização, para regularizar, tem que regularizar em todas as frentes. Tanto na frente da fazenda, que é dos impostos, quanto do georreferenciamento, quanto do meio ambiente, quanto da habitação, da edificação. Vai regularizar como um todo. Não vai regularizar uma parte só. Não é só o desmembramento. Entendeu? Por isso que a comissão técnica da regularização fundiária ela é composta por várias secretarias, várias divisões. Não é só a nossa divisão, a divisão de regularização fundiária, que a gente trata da análise do processo, mas o processo ele passa por todo mundo. Ele tem que atender as demandas de todas as secretarias. Porque se ele continuar com o problema, não vai regularizar. Não adianta você regularizar uma parte se outra parte vai continuar irregular. Entendeu? A intenção é regularizar ele como um todo. Um núcleo regular na totalidade. Entendeu? Quer dizer, essa então é uma oportunidade que o pessoal da quadra 40, os moradores lá, tem de fazer a regularização. De todo jeito vai ter que pagar. A prefeitura não faz. Pode fazer, não, porque o núcleo já foi classificado como específico. A prefeitura não pode fazer o pagamento de desmembramento lá? Ela mesma não tem pessoal, um setor que pode cuidar de desmembramento, assim, de área verde, igual lá? Existem 2 tipos, existem 3 tipos, mas a gente trata de 2 tipos de regularização fundiária, a específica e a social. Se fosse enquadrado como social, seria mobilizado pela prefeitura. Todo levantamento, todos os encargos de cartório, permissão. Só que acontece, todo social mobilizado pela prefeitura, ele tem que entrar numa fila de espera, porque Betim tem vários pontos irregulares e uma demanda enorme. Então assim, vocês podem solicitar que façam um estudo social novamente, um recadastramento? Podem, mas já foi feito esse pré-estudo e já foi classificado como específico.
Então, assim, eu acredito que um novo estudo só ia atrasar mais o processo de vocês, que ela não vai enquadrar como social. Independente da situação, porque a gente já fez esse pré-estudo lá, entendeu? Não enquadra como social. A grande maioria lá não é como social. Vocês dizem, existe uma minoria. Em todos os núcleos vai existir essa certa disparidade, entendeu? Então, quando dá essa classificação, o núcleo é fechado com a classificação específica, ele tem que ser movimentado pelos beneficiários, né, pelos ocupantes, entendeu? Então, de qualquer forma, os moradores têm que se virar e fazer esse desmembramento, pagar alguém para fazer esse desmembramento. Esse projeto. A prefeitura nunca vai fazer. A quadra 40 ela não é classificada como social. Não é classificado como social. Quando houve o primeiro estudo da área, já houve esse estudo de classificação da área, e tanto na CTRF, né, como ela passou e já foi aprovada, quanto na ata da reunião já foi especificado que ela seria específica, ou seja, financiada por terceiros, né, pelos ocupantes, beneficiários. Sendo assim, aí os moradores eles têm que arcar com o desmembramento. Isso aí é legal. Com todo o processo. O que pode ser feito, né, pegar um preço do projeto em si, de todo o processo, e diluir entre todos os ocupantes. Quanto mais pessoas, menor o preço que cada um paga. E pode também fazer preços diferentes, né? Você paga de acordo com sua área, entendeu? Aí vai do acordo que vocês forem fazer com a empresa, com quem for que vocês forem contratar, entendeu? Mas o ideal, todo mundo entra. Se só uma pessoa não quiser participar, alguém vai ter que arcar, que a gente não pode deixar só uma pessoa de fora. Não tem como a gente cadastrar um núcleo e deixar um buraquinho nele. Ou se fosse 50% dos moradores pagar os valores, né, que a pessoa do projeto está comprando para fazer. É uma empresa lá, a empresa da Cláudia lá, está comprando um valor X para poder fazer esse projeto. Só que 50% só que paga esse projeto. Ela pode entrar com o projeto para poder fazer a regularização normalmente, não pode? Normalmente, se o projeto estiver inteiro. A questão é que a questão de pagamento na específica aí já não diz respeito à prefeitura, de vocês com a empresa. Entendeu? Então, quem vai pagar, quantos vão pagar, quanto tempo vai pagar, entendeu? É de vocês com a empresa. A prefeitura ela vai cuidar unicamente da análise do processo. O processo, dando entrada na prefeitura, todos os requerimentos, todos os arquivos, todas as listagens, os documentos também, que a gente vai realizar a análise. Claro, não pagou a empresa. Aí a gente não pode ir lá e obrigar a pessoa a pagar a empresa. Se a empresa também quiser abandonar o processo, a gente não vai conseguir analisar o processo. Entendeu? Certo, mas então nessas condições aí, a melhor forma é o pessoal se unir, né? Se o pessoal, os moradores lá estiverem achando o valor um pouco puxado, vão sentar todo mundo conversar, cair um pouquinho no valor, para todo mundo poder pagar. Agora, quem não puder pagar, pode regularizar depois a sua situação, né, junto com a empresa que fez o desmembramento, né? A pessoa pode ficar em débito com isso, né? Ela pode ficar em débito com a empresa, se conseguir fazer um acordo. Agora, a gente não pode excluir uma ou duas pessoas desse núcleo. Se for excluir um pedaço do núcleo, tem uma parte da rua inteira não quer, a gente muda o perímetro. Não é o ideal, não recomendamos em maneira alguma, mas se a maioria pode ir um pedaço. Agora, o que eu não posso fazer, como eu falei antes, deixar furos dentro do núcleo, entendeu? Qual o objetivo aqui? Regularizar a quadra inteira. Junta todo mundo, faz um acordo com todo mundo, por quê? Isso é benéfico para todo mundo. Você pode estar tendo que pagar um pouco mais agora, mas isso valoriza seu imóvel, isso te dá segurança, isso te dá 1000 motivos positivos para você querer isso aqui. Agora, você ficar de fora disso nesse momento, para ser regularizar depois, é muito mais difícil, quase impossível. E quem está contratando advogado para poder fazer essa regularização? Particular. E tem moradores lá que contrataram, eu contratei advogado para poder fazer essa regularização particular. Só tem como fazer isso? Só do imóvel dele? Não consegue, né? Município de Betim, praticamente todo município aqui de Minas Gerais regulariza dessa unidade imobiliária.
só uma. Na regularização fundiária, não tem como você regularizar uma unidade imobiliária. Por isso que a gente bate na tecla do núcleo. Entendeu? Regulariza um núcleo com a quadra, uma rua, às vezes né, os dois lados da rua ali são duas faixas residenciais. Aquilo ali. Agora, você pegar um imóvel e vir um advogado assim, ele não vai conseguir, ele vai fazer um projeto só da casa dele, negócio, ele vai pagar um preço absurdo e ele não vai conseguir. Justamente porque não é uma área regularizada, né? As pessoas confundem. Eu posso tirar minha escritura, mas se a área estiver regularizada, né? Então isso já fica esclarecido aí para quem está contratando advogado, quem quiser contratar advogado, pode consultar qualquer advogado, mas só que nenhum advogado vai conseguir fazer o desmembramento de um lote. Você pode contratar um advogado para acompanhar o processo. Acompanhar o processo, né? A sua situação do processo, né? Questão de busca de documento, quem tem uma certa dificuldade, pode buscar esse auxílio profissional de uma pessoa para estar tendo esses documentos, né? Às vezes entregar ou comunicar, né? Para esclarecer melhor para a pessoa. Agora, regularização de unidade imobiliária na questão de uma área regular não existe. O Estado de Minas Gerais, se eu não me engano, no Brasil não existe. Entendeu? Não enquadra em nenhum artigo da lei você regularizar uma unidade imobiliária só. Entendeu? A regularização fundiária é para núcleos irregulares. Voltando ao IPTU, agora que é iniciante, vai contribuir. Como a quadra não está desmembrada, ninguém tem os documentos tudo certinho, não tem como fazer esse pagamento de IPTU, né? Tem, mas aí seria um assunto direcionado à fazenda. A fazenda. Todo mundo teria que vir na fazenda esclarecer a sua situação. Pode ser individual? Sim. Eu sozinho vou na Secretaria da Fazenda para pagar meu IPTU, só isso? Mas a questão é que cada um tem que vir olhar a sua situação. Porque pode ter pessoas lá dentro que estão no IPTU porque estão de acordo, mas pode ter pessoa que, por exemplo, no caso que ela falou, que tem um erro e não quer pagar. Ela tem que vir aqui identificar o porquê desse erro, o porquê daquele valor. Mas todo mundo tem que vir aqui identificar se está ok, se está errado. Quando regularizar, vai mudar? Vai ter o índice certinho de todo mundo? Vai. Mas até lá, quem paga IPTU continua cobrando. Recomendação, evita dívida ativa. Dívida ativa te bloqueia de tudo no município. Você não consegue abrir praticamente nada. Uma declaração, uma certidão, tudo no município fica travado se você está na dívida ativa. Então, assim, o objetivo da regularização é resolver esse problema para evitar esse tipo de problema. Quem tem só o contrato de compra e venda, ele pode levar o contrato de compra e venda direto lá na Secretaria da Fazenda e pedir para, eu quero um IPTU do meu imóvel, só tem esse contrato de compra e venda, ele consegue? Olha aí, tem que olhar como que eu vou fazer. Tem que ter um endereço. Se o endereço estiver completo... Tem que ter um endereço? Eu tenho, eu passo para você. Eu vou te levar lá na Cláudia e a gente... Tem que ter o endereço do imóvel. Vamos supor, a pessoa tem conta de água, conta de luz. Sim. E tem um contrato de compra e venda. Ela consegue ir na Secretaria da Fazenda e falar assim, eu quero pagar só o IPTU só nesse imóvel aqui. Eles conseguem estabelecer esse valor aí? Sim, porque quando começou essa cobrança, começou por alguma razão. Tem que ver lá na Fazenda qual que é o histórico de como foi aberto os primeiros índices, entendeu? Qual que é o histórico do local. Isso aí é uma questão que, como eu falei, eu não consigo nem te responder porque não é algo que a gente trata aqui dentro da secretaria. Isso é exclusivo da Fazenda. Se for abrir um novo índice cadastral ou se for pegar o índice antigo e só atualizar a informação dele, a gente precisa disso tudo tabelado para a gente saber no que a gente está mexendo. Entendeu? A gente não vai abrir um índice cadastral se a Fazenda não autorizar. A gente não tem como regularizar um lote sem ele ter um índice cadastral. A gente faz isso tudo no processo. Entendeu? Então, assim, essa pesquisa na Fazenda, no caso de vocês, é essencial que ela seja bem detalhadazinha para vir compondo no processo, para resolver a questão de todo mundo lá, todo mundo ter seu índice, seu IPTU certinho. Ah, vou ter isenção de IPTU. Isso aí cabe a Fazenda. Isso aí não cabe o processo de regularização fundiária. Não é a gente que determina isso. O processo de regularização fundiária, a gente está trabalhando a respeito do solo. Entendeu? Ah, minha edificação está irregular, meu alvará do meu
da minha loja, não consigo. Isso aí, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEADEC, trata de alvará, questão da edificação, tem a divisão de edificações. Betim tem um cartório de registro imobiliário. Eu já fiz uma escritura há pouco tempo. Então, esse cartório, eles pedem o registro imobiliário. Numa área irregular, ela não vai ter registro. Ela deve ter um registro antigo, que é a matrícula mãe, de uma área toda. Ela não vai ter o registro de cada lote. Quando regularizado, vai gerar um registro para cada lotezinho. Então, Dona Maria tem um lote de 100 metros. Seu José tem um lote de 100 metros. E os dois lotes de 200 metros estão numa área de 400. Aí vai gerar um registrozinho para Dona Maria, um para o seu José, e os outros 200 metros que sobrou vai ter um registro da outra pessoa. E se só entendeu? eu fazer? Você não consegue. Unidade não Pior consegue. é isso, porque você já pensou, aí eu vou fazer o meu, que já fez, fica pronto, vou mandar igual ele está falando, tudo certinho, vamos arrumar. E se os outros não fazerem, eu gastei o que eu... Não, mas eu aqui... podia gastar. Não, mas você está falando se só você fizer seu registro depois do processo aprovado. Eu fiz a escritura, essa primeira escritura que eu comprei aqui. Meu marido comprou. Aí por ela, ele faleceu. Aí ele pegou e falou assim, agora você passei para você. Aí eu fiz outra nova. O estado desse carro fala aqui. Sim, não. Aí o que acontece? O processo foi aprovado, você foi lá e abriu o seu registro, se os outros em volta, o processo foi aprovado. De todo mundo foi aprovado. Tem que abrir o registro. Você abriu o seu registro, seu problema está resolvido. Você não tem que se esquentar com os outros, não. Uma vez que você está com o seu registro em mãos, a sua situação está regular. É porque eu ainda veio aqui da prefeitura e a menina falou assim, não, aqui a quadra está no nome de todo mundo. Não tem jeito de passar pro seu nome enquanto não regularizar. Está no seu nome, você tem nome. Você tem uma porcentagem da matrícula original. Do vendedor, não, do empresa. Que... Dá o nome das pessoas, tudo. Mas não está escalado o nome de cada um, por exemplo. Da quadra inteira. O único jeito de resolver isso aí é com a regularização fundiária. Não aí tem outro caminho. Não, faz assim. Você vai, vem aqui da prefeitura, nós cadastra, vai lá, mede tudo, arruma tudo isso. Foi um ano retrasado. Aí era ele que eu estava passando, o escritor do meu nome. A questão do nome dos moradores só vai separar mesmo com regularização fundiária. Enquanto não finaliza, vai continuar essa matrícula com o nome de todo mundo. É só com a regularização fundiária. Isso aqui não tinha como fazer antigamente, tá? A lei é de 2017. Antes de 2017 ia ficar nesse problema e não tinha como resolver. A abertura do registro, ela é individual. Então todo mundo que foi aprovado pode, perante a lei, ir lá e fazer a abertura do registro. Uma vez que a senhora faz a abertura do seu registro, se o seu vizinho não quis fazer, isso aí é problema dele. Ele já está aprovado, ele pode ir lá a hora que ele quiser. Eu estou falando é o seguinte, essa questão. Nesse projeto, ela apresentou aqui pra gente toda a área, todos os lotezinhos, as ruas. Se uma pessoa quiser sair daqui, aí você pode mudar o traçado excluindo ela. A gente não quer isso, porque você vai deixar só uma pessoa irregular ou duas pessoas irregular dentro de um perímetro inteiro que está sendo regularizado. Ela vai ser beneficiada. Ela não vai ser. Se ela quiser ficar fora, ela não vai ser. Por isso que a gente está falando, o ideal é que todo mundo entre. Junta todo mundo, faz uma comissão, faz uma divisão de valores, com o tamanho da área. Eu vou pagar referente ao tamanho da minha área, entendeu? Do cálculo da área total. Todo mundo vai entrar. A intenção é que todo mundo entre. Não é um processo impossível de ser aprovado. É um processo, na verdade, muito bem encaminhado. E o processo de vocês está bem estruturado. A primeira ata de reunião, ela solicita algumas complementações no projeto, mas ele já veio com uma certa estrutura compondo ele. Tem projeto que chega aqui, gente, que a pessoa nunca ouviu falar na regularização fundiária. Vem um bendito de um advogado que nunca mexeu com isso e entra com um processo aqui. Ela paga a taxa indeferida. Não é o caso de vocês. O caso de vocês está muito bem instruído. Então, assim, vocês já têm um caminho bem trilhado para estar aprovando esse projeto, entendeu? É a questão, assim, é atender essas demandas que estão faltando, organizar essas questões de valores, mas o processo de vocês ele é 100% apto a ser regularizado. Não tem problema. Isso aqui
Ele tem informação suficiente, ele tem trabalho suficiente para ser aprovado até rápido. Eu acredito que seja um projeto que não demore muito tempo para ser aprovado, entendeu? Mas ele tem esse prazo de trâmite, entendeu? A gente tem até 180 dias da entrada do processo para aprovar ele. Nesse caso, então, os moradores podem assinar o contrato, fazer o pagamento certinho, que a prefeitura tem todas 99% de chance de aprovar o projeto. Nessas condições que está aí, nessa estrutura. Atendendo todas as demandas, não tem porquê. Para a prefeitura atender isso aí é só o desenho, não tem nada a ver com o documento das pessoas lá, quem tem... Documento de todo mundo. Não, mas é aquela questão que eu te falo, é a documentação da pessoa, identidade, quem tem comprovante de endereço vai anexar, quem tem contrato de compra e venda vai anexar. Não vai ser todo mundo que vai ter, mas todo mundo tem identidade. Certidão de nascimento, certidão de óbito. Mas eu falo assim, na aprovação do projeto, para a prefeitura aprovar o projeto, as pessoas também têm que trazer esses documentos? O processo é um processo só. Ele vai ser entregue para a gente com tudo dentro. Com tudo dentro. Vai vir a parte de documentação, vai vir a parte de projeto, vai vir a parte das listagens, vai vir o memorial descritivo. Tudo. O projeto ele é aprovado como uma unidade. Ele não é aprovado, o seu ficou pronto, o seu ficou pronto. A gente está regularizando a quadra. Tudo que está dentro da quadra é uma coisa só. Já automaticamente, já junto com todos os moradores, com documentos de todos os moradores. Todo mundo. A partir do momento que ele for aprovado o projeto, aí é cada um com o seu. Aí já ninguém precisa retratar nada com ninguém. Você vai ter o seu registro no seu nome da sua área. Aquele que não tem... Tá numa unidade... Certo, desculpa cortando seu assunto. Não. Aquele que não tem documento nenhum, ele pode anexar só a segunda via que ele tem. Da identidade, os documentos pessoais. Ele pode anexar isso, conta de água, conta de luz. Vai ter que, questão de identidade, certidão de casamento, vai ter que tirar essa segunda via. Ele tem que apresentar. Não precisa ser documentos originais, não. Pode ser tudo... Tem que ser autenticado? Tudo xerox, né? Não precisa autenticar, não? Vai ser feito um cadastro de cada pessoa, de cada ocupante. Esse cadastro vai ser composto informações da pessoa, composição familiar, renda, documentação. Cada imóvel vai ter o seu cadastro para compor o processo. Isso. É isso que ele está perguntando. Não, é tudo xerox, vocês não vão ter que entregar o original para a prefeitura, não, gente. É xerox para compor o processo. Porque isso aqui vai ficar tudo arquivado no processo. Então lá futuramente deu algum problema, vocês vão poder vir aqui e ver. Não, mas eu entreguei, tá tudo no processo, entendeu? A maioria dos moradores ainda tem dúvida, ainda tem uma pergunta para fazer para você, Cláudio. Esses documentos, o desenho já está pronto, não está? Quando é que você pode entrar com esses documentos da prefeitura, já para poder dar andamento no processo, para poder fazer a regularização? Obrigada, Nadir. Obrigado, pessoal da prefeitura. Pessoal muito competente, muito experiente, tem nos ajudado e está aqui à disposição para vocês, né? Para quem estava aqui hoje e já se colocar à disposição para qualquer outra questão aí que a gente entenda que seja relevante para o grupo. Nós já estamos com o desenho finalizado, identificado, a documentação de matrícula jurídica já foi toda feita, temos os levantamentos bastante adiantados. Então, o que eu preciso realmente é do comprometimento de vocês todos para a gente seguir em frente, né? Nós vamos ter que ter RG, comprovante de endereço, eu preciso dos documentos de vocês, a maioria já forneceu, eu não posso entregar parcialmente. Então, a parte técnica, nós tivemos na casa de várias pessoas com topógrafos, adiantamos bastante o procedimento, mas eu preciso que todo mundo ajude, né, com a documentação, apresentar o seu RG, compareça com a gente, comprovante, certidão de casamento, de óbito, porque eu tenho que entregar esses documentos aqui para a equipe. Eles não vão aceitar parcial, porque quando entra o processo, eles analisam tudo. Então, gente, a previsão deles, né, é aproximadamente 180 dias. Então, se nos próximos 2 meses eu conseguir finalizar isso com vocês, nós já estamos muito adiantados, tá? Então, mais uma vez, estou à disposição, vou na quadra 40 toda semana, já tive vários sábados, né? Mas eu preciso realmente
que vocês me ajudem, porque senão eu vou ficar de mãos amarradas. Mas estamos aí muito motivados a resolver o problema. Alisson foi brilhante aqui, né? Vai ter muitos benefícios para todo mundo a longo prazo, tá? E é isso aí, né, Alisson? O processo é esse mesmo, a Cláudia está dando andamento nos documentos, está tudo correto, não tá? Tudo certinho, é dessa forma mesmo, né? Tudo bem encaminhado. É o que a gente Tem fala todas as mesmo, chances da prefeitura aprovar. Sim, claramente. Total possibilidade de aprovação e de seguimento aí, com cada um recebendo seu registro. E qualquer dúvida pode estar ligando para vocês aqui, Sim, né? Quem quiser agendar uma reunião pode estar ligando e agendando também. Sempre abertos aqui, todo mundo pode entrar em contato, manda e-mail, a gente responde. Se quiser agendar a reunião, pode agendar também, pode vir com a Cláudia, sem a Cláudia, junto com os outros moradores. A gente explica, orienta todo mundo, se tiver alguma dúvida ainda. Certinho? Obrigada. É isso aí, obrigado a todos vocês.